Oi, gente, sejam muito bem-vindos à nossa maratona de vídeos resolvendo questões para o Enem. Pois é, gente, a gente vai fazer uma maratona aqui nesse perfil até o Enem, até o mês de novembro. Hoje é dia 3 de agosto, onde vamos tentar fazer por dia pelo menos 10 questões. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o Enem 2014. O Enem 2014. E o que a gente vai fazer? Vai resolver o Enem 2014 nesse vídeo. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível todas as questões e eu não sei se vai precisar da parte 2, isso vai depender se o vídeo vai ficar muito longo. Mas aí durante o vídeo eu vou dizendo pra vocês se vai precisar ou não de parte 2. Se precisar, faremos parte 2. Bom, gente, acabei de pegar aqui o primeiro dia da prova azul do Enem de 2014 e vamos fazer aqui o primeiro dia, que é humanas, humanas, né? Então, é humanas e natureza, porque em 2014 eles faziam natureza e humanas no mesmo dia. A gente vai resolver a de humanas primeiro, depois a gente vai resolver as de natureza, tá bom? Então, bora lá, gente. Bora lá resolver essas questões, que são muito fáceis. A do Enem 2014 foi muito fácil, a de humanas principalmente. Então, vamos lá. Pronto, gente. Aqui tô riscando esse azulzinho. E agora o outro azul. Ok. Bom, gente, chegamos aqui na questão 1. Bora pra fazer a questão 1. A rede telefônica. O que a gente consegue ver aqui? Amazonas, Pará, Rio Grande, Prata. Isso não lembra vocês rios? Pois é, o Rio Grande em uma região, Amazonas em outra região, Pará em outra região. Ou seja, vemos aqui que esses fiozinhos aqui estão ligando lugares diferentes, né? Interessante. E o que tem aqui embaixo? Em breve já poderá Brasil esticar as canelas sem receio de não ser ouvido dos pés à cabeça. Gente, olha só que legal. O que está falando nessa questão? A charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que esta, vamos lá, permitiria aos índios se apropriarem da telefonia móvel? Vocês acham que os índios, ou os indígenas da época, só eles teriam acesso à rede telefônica? Porque tá retratando ali um indígena? Não. Na verdade, não. Aqui, o indígena ele só tá retratando uma pessoa, um cidadão normal do Brasil, por exemplo. Então, é que ele tá falando de cidadão no geral. Então a gente pode descartar essa. Ampliaria o contato entre as diversidades de povos indígenas? Novamente aqui tá falando da mesma coisa que a outra, praticamente. Então, quando a gente tiver duas questões muito parecidas, significa que não é nenhuma delas, tá? Só uma dica. A gente descarta ela. Comunicação sem ruídos? Gente, comunicação sem ruídos, 1910, no início ali da telefonia, do telefone, vocês acham que não vai ter ruído? Se até hoje tem um pouco de ruído? Não é essa. Agora, restringiria sua área de atendimento aos estados do norte? Não faria muito sentido isso. Por que seria só do norte? Na verdade, aqui tá unindo várias regiões, ó, o Rio Prata, o Pará, o Rio Amazonas, o Rio Grande. Então, assim, gente, não. Agora, olha essa letra E, vamos lá. Possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional. Sim, justamente, aqui tá, esses fios estão ligando regiões. Então a gente não pode dizer que isso aqui é só pro indígena, isso aqui é só pro norte. Na verdade, são regiões diferentes, né? Então, isso aqui a gente marca. Próxima questão. Aqui temos um texto onde uma mulher, é como se fosse o eu lírico ali, está representado por uma mulher que diz que é ignorante, não sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintados. Harpas pintados. E um inferno onde fervem almas danadas. Ou seja, ele está falando aqui de pinturas. Que tipo de pintura? Então aqui já tem no enunciado, ó, o poeta francês, tal, fazem referência às imagens presentes, ó, imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram utilizadas com o objetivo de... Objetivo de quê? Gente, por quê? Com qual ideia? Com qual objetivo? Então vamos lá trabalhar com o objetivo. Qual o objetivo de ter lá aquelas imagens nos templos religiosos? Ensinar. Porque ali eles retratam uma história bíblica, uma história
uma representação, as imagens elas carregam consigo o quê? Elas carregam discursos. Então, sempre que a gente vê uma foto, uma imagem, ela tem alguma coisa a nos dizer. Da mesma forma, os templos religiosos ali mostram, por exemplo, aqui no texto, um céu, um paraíso, as ruas de ouro, que diz lá na Bíblia, às vezes aparece assim uma pintura, o inferno, um lugar com calor, um quente, uma fervura, tristeza. Então, essas representações que buscam, estão nas igrejas, buscam mostrar, ensinar alguma coisa para quem tá ali na igreja, né, para os fiéis. Então, bora lá ver qual questão que se encaixa mais, né? Qual a alternativa? Divulgar a genialidade dos artistas católicos? Essa questão, essa alternativa ela não tá tão errada. Isso acontece, mas não é esse o único objetivo. Se a gente for ver o que mais tem a ver com o texto, porque em todas as questões de humanas do Enem, a gente tem que ler esse texto e pensar assim, mas essa alternativa aqui não tem nada a ver com o que tá me dando o texto. O texto ele não pode te dar uma ideia e a alternativa ser outra ideia. Aqui no texto não tá falando de divulgar a genialidade dos artistas católicos. Não. Inclusive, uma curiosidade é que a Capela Sistina é uma capela que ela foi pintada por Michelangelo, se eu não estou enganada, ali na época do Renascimento. Então, ali tinha, sim, essa vontade de expressar ali, ter essa parceria dos pintores católicos. Tudo bem, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo das imagens é justamente, educar os fiéis através do olhar. Não é valorizar esteticamente, apesar de valorizar sim, mas esse não é o objetivo principal. Então, educar os fiéis através do olhar. Pronto, resolvemos mais uma questão. Questão 3, e essa questão é muito importante acho que eu já fiz ela aqui no canal, inclusive, explicando um pouco sobre ela. E, basicamente, você precisa saber o que é erosão, salinização, laterização, compactação e sedimentação. Vamos lá explicar de forma simples. Erosão é como se fosse um transporte através da chuva, da água, que acaba sedimentando o solo, acaba transportando sedimentos, transportando sedimentos, e isso acaba desgastando o solo. Então pode ser pela água, pela chuva, pelo ar também, tá? Então, aí a gente sabe que essa é erosão, a gente sabe o que é erosão, ok. Salinização. O que é salinização? Vamos explicar de uma forma simples. Salinização, a gente já vê que tem sal, né? Tem alguma coisa a ver com sal. O sal, da onde vem sal? Por que o solo fica salinizado? Digamos que a gente tem um rio, ali num deserto. Esse rio, ele é totalmente composto de sais e águas, e sal, muito sal, né? Então tem bastante sal, alta concentração de sal. E ali perto desse rio, eles fazem uma agricultura. Uma agricultura, ela precisa ser irrigada. Aqui a gente tem um rio, né? Um riozão. Vamos fazer com que esse rio seja a forma de irrigar a nossa plantação aqui, né? Irriga lá. O que vai acontecer? O solo, a água que foi retirada desse mar para irrigar ali um algodão, por exemplo, que é o que traz aqui na questão, o que vai acontecer com esse solo quando recebe essa água? Vai ficar totalmente salinizado, vai ficar com pedaços de sal, crostes de sal no solo. E isso vai fazer com que o solo não seja mais útil pra nada, né, gente? Um solo totalmente salinizado não vai adiantar de nada. Então, salinização é isso. E o que diz aqui na questão? Que existem 2 rios que alimentam o mar de Aral, mantiveram o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado, tem que ser irrigado, aumentou a dependência de várias repúblicas, pipipipopopó. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica no volume de tributários do Mar de Aral. Ou seja, o que são rios tributários? São rios que alimentam outros rios. Então, houve uma diminuição no volume desses rios tributários, logo houve uma diminuição no rio principal ali, o Mar de Aral. Porque não tinha muita quantidade de água saindo dos seus afluentes, né? Não é afluentes, é rios... Como é que é? Rios tributários, ok? Então, diminui ali o volume por causa da irrigação. Tirar muita água, não tem ninguém repondo, é um deserto, não tem chuva, então ele vai diminuir drasticamente ali o volume de água e vai salinizar o solo também, porque ele vai estar ali retirando de um lugar desértico, de um mar totalmente com sal, tirando para irrigar ali uma plantação. O que vai acontecer? Salinizar o solo. Então a nossa resposta é salinização. Por que não é laterização? Laterização tem a ver com lugares bastante quentes,
Então aqui, digamos que a gente tem um solo aqui, um sol de matar, um sol assim, de queimar tudo. E o que vai acontecer? Aqui nesse solo vão ter alguns nutrientes, como pedaço de ferro, alumínio, vestígios desses materiais assim. O sol batendo nesses vestígios de materiais que podem facilmente oxidar, podem facilmente enferrujar, vai deixar o solo pobre, né? Não vai servir pra muita coisa aquele solo. Então, isso é laterização. Compactação tem a ver com um gado que ele... um gado, sim, uma criação de gado, pecuária, uma pecuária extensiva, por exemplo, uma grande quantidade de gado, de vaca, enfim, que pisoteia o solo o tempo todo. E um solo que ele não vai estar conseguindo absorver nutrientes. Então isso é uma compactação. Sedimentação é só o transporte. E o transporte de sedimentos não é um problema no solo, né? Aqui tá trazendo problemas no solo, sedimentação não é um problema do solo. O que é um problema do solo é a erosão. Sedimentação é o transporte de uma coisa para outro lugar, ok? Então, a nossa resposta é salinização. Questão 4. É o caráter radical... Primeiro, não vamos ler esse texto. Primeiro, a gente vai ler quem que escreveu. Aqui tem Descartes. Quem que foi Descartes, gente? O que Descartes defendia? A principal ideia para alcançar a verdade para Descartes era uma dúvida absoluta, uma radicalização da dúvida. O que é a radicalização da dúvida? É eu querer saber de uma coisa e eu me perguntar sobre várias coisas, até não ter mais nenhuma pergunta para fazer. Quando eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer, eu aprendi sobre essa coisa totalmente, de forma inabalável, porque se me fizerem qualquer pergunta sobre essa coisa, eu vou saber responder, porque eu já me fiz essa pergunta, entendeu? Então, apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana tem caráter positivo por contribuir para o quê? Esse conhecimento contribui para o surgimento do conhecimento inabalável. Por quê? É através da radicalização da dúvida que a gente não vai ter mais nenhuma pergunta sobre essa coisa que a gente aprendeu e a gente vai ter atingido um conhecimento inabalável. Próxima pergunta, próxima questão, questão 5. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizado pelo pessimismo em relação a... Eu já fiz essa questão lá no meu TikTok. Então, o que a gente pode observar nessa imagem? Primeira coisa, tem um cartaz dizendo que não há vagas. Ou seja, desemprego. Desemprego. Causado, sobretudo, pelo alto uso da tecnologia. Ó, tá vendo? Tem muita tecnologia para todo canto, tudo muito tecnológico. E isso aqui a gente chama de desemprego tecnológico, que é quando a tecnologia toma o lugar do homem e acabamos ficando sem emprego. Então é graças a um progresso, a ideia de progresso tecnológica, que muitas pessoas ficam sem o emprego. Então é isso aqui. Então, o pessimismo, o cartoon está apresentando um pessimismo em relação à ideia de progresso, porque quanto mais progresso tecnológico, menos emprego teremos. Essa é a resposta correta. Questão 6, gente, vamos lá. Formação econômica do Brasil. Formação econômica do Brasil, vamos lá, é o que está aqui escrito. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o... Gente, chegamos na questão 6. E o que a gente vai fazer agora? Vamos ler primeiro o enunciado. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi o... Então vamos lá. Que conjuntura? Houve a crise mundial de 1929, a crise do liberalismo econômico, que é como chamam, né? Então é o seguinte, qual foi a resposta brasileira a essa crise? Porque os Estados Unidos, eles eram compradores de café. A gente produzia muito café. E eles eram um dos compradores. Se eles entraram em crise, eles não iam estar podendo consumir o nosso café. Então, qual foi a resposta do Estado brasileiro a essa crise dos Estados Unidos, que nos afetam e afetou a economia mundial inteira? Porque a economia dos Estados Unidos afeta diretamente a nossa economia também. E isso aconteceu, né? Então, qual foi a resposta do Estado brasileiro? Primeiro, pra gente saber qual foi a resposta do governo brasileiro a isso,
A gente precisa saber quem estava no governo. Então aqui tá falando, com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, o ponto mais baixo. Quem chega? Aqui tá falando de 1929. Em 1930, quem é que chega ao poder? A Revolução de 1930, o golpe de 1930, eu esqueci o nome agora que deu, mas quem chega ao poder é o Vargas. Quem chega ao poder? Vargas. Então, o que Vargas fez como resposta a muita produção de café e não tem ninguém pra vender, não tem aquela mesma quantidade de gente comprando? Se não tem uma economia que a gente possa se garantir externa, então, por exemplo, se a gente não pode confiar nos compradores de fora, a gente tem que criar compradores de dentro, a gente tem que criar uma economia dentro do nosso país. Como é que a gente faz isso? Criando indústrias, porque dessa forma a gente consegue manter uma economia de outra forma e sem precisar depender de outros lugares, entendeu? Então, essa é uma resposta que Vargas, incremento da mão de obra imigrante? Não. Atração de empresas estrangeiras? Também não. Desenvolvimento de uma política industrial? Claro, se a gente cria uma política industrial, a gente não precisa de nada mais, a gente não precisa de ninguém de fora, dependendo de ninguém de fora pra nossa economia ir pra frente, entendeu? Então, se o café não tá dando certo, vamos criar indústria. Pronto. Essa é a resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica da crise de 1929. Questão 7. No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com insatisfação do trabalhador rural. O que causa a insatisfação do trabalhador rural? Qual é a consequência? O êxodo rural. Ou seja, pessoas saindo da zona rural para ir para urbana. Em busca de quê? De melhorias. Melhorias de quê? Depende. Pode ser de salário, pode ser sair do sertão. Então, geralmente é de trabalho. Então, o que tá falando o texto? Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre, ganho a vida na enxada, o que colho é dividido com quem não planta nada. Ou seja, uma distribuição desigual, né, da renda ali, da produção. Então a letra A, né, gente, não tem outra coisa, porque tá falando ali que ele trabalha muito e ganha pouco. E isso faz com que ele desista de morar ali e faça o êxodo rural, né, saia dali em busca de melhorias. Então, a distribuição desigual da produção é a insatisfação do trabalhador rural, ok? Questão 8. Vamos lá. A situação descrita é um exemplo de como os costumes resultam da... Então, costumes resultam de quê? Né? Vamos ver aqui o texto. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo, na Itália medieval. A colher, de um original romano. Lê notícia do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Tá falando aqui de globalização, né? Uma mistura aí de elementos, de tradições, de culturas diferentes. Então, a situação descrita é um exemplo de como costumes resultam da fusão de elementos de tradições culturais diferentes. Aí aqui tem recuperação de heranças da antiguidade clássica. Aqui não tá falando de antiguidade clássica. Antiguidade clássica, Roma e... Grécia e Roma. Não tá falando só disso. Tá falando de China, tá falando da Índia do Sul, tá falando de... Tá falando de Itália medieval. Então não é só da antiguidade clássica, né? E não é recuperação de heranças. Experimentação de hábitos sociais variados. Hábitos sociais, a gente tá falando muito de multiculturalismo, que é uma consequência da globalização. O multiculturalismo é uma fusão, né, de costumes e de culturas por causa da globalização, tá? Então, resposta é a letra D. Questão 9. Vamos lá, questão 9. Texto 1 tá apontando aqui para um lugar. Há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele. Aqui a gente pode ver que é China.
a Índia e a Indonésia. E há mais gente vivendo dentro desse círculo do que fora dele, ou seja, aqui, aqui, aqui. E aqui tá tendo um textinho dizendo que a Índia deu um passo alto no setor de teleatendimento, então aumentou o teleatendimento na Índia para países mais desenvolvidos, tais como Estados Unidos e nações europeias. Ok. Ao relacionar os textos, a explicação para o processo de territorialização descrito está no... O que é territorialização? É basicamente um lugar meio que tomar conta de uma parte da economia, parte da agricultura ali de um lugar. Ele tá fazendo uma territorialização, ele tá se apossando, de certa forma, ali do território, né? Não é como se eles invadissem o lugar. É como se eles estivessem utilizando para o bem deles um lugar. Então, é isso que tá acontecendo. Os Estados Unidos, ele faz uma territorialização na Índia, ou seja, os Estados Unidos contratam a mão de obra da Índia porque a mão de obra da Índia é mais barata. E também tem uma qualidade, até porque tem muita gente lá, tem muitos desempregados buscando por qualquer emprego. Então, a mão de obra é barata. Então, o motivo... Então, as explicações para esse processo de territorialização dos Estados Unidos na Índia é o custo da mão de obra barata. Tá, mas Letícia, uma pessoa ali dos Estados Unidos atende o telefone como se fosse ali da indústria, de uma economia dos Estados Unidos, mas como isso? Gente, lembra também que o outro motivo pelos quais eles fazem isso é a língua, né? Qual é a segunda língua nativa ali das pessoas que moram na Índia? O inglês. Então, eles utilizam isso ao favor deles, né? Os Estados Unidos falam inglês, então aproveita isso. Questão 10 dá aqui um exemplo de um jovem desempregado que ele tem um diploma de desenhista, ou seja, ele tem uma qualidade na sua mão de obra, porque ele é formado, né? Mas a taxa de desemprego do país que ele mora é de 52%, então tem muito desemprego. E o irmão dele, que é engenheiro agrônomo, conseguiu emprego no Chile. Ou seja, ele teve que sair, né? De exportar, sair do seu país. Isso a gente chama de exportação de mão de obra de qualidade, porque uma pessoa ali que tem um diploma, uma coisa, e sai do seu país para procurar emprego em outro lugar, tá levando a sua mão de obra de qualidade para outro lugar. Então a resposta é: a crise econômica do desemprego implica em exportação de mão de obra qualificada. Questão 11. Vamos lá fazer para ir mais rápido. As origens do pensamento grego. Aqui está falando, para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, ou seja, uma coisa da Grécia Antiga que até hoje, no mundo contemporâneo, é buscado. Buscava garantir o seguinte princípio. O que está falando aqui? Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge do nascimento da cidade na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais do que assegurar-lhe permanência e fixidez. As leis tornam-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos da mesma maneira. Todos da mesma maneira. Todos da mesma maneira. Aqui tem uma alternativa: isonomia. Isonomia igual. Igualdade de tratamentos aos cidadãos. Sim. Aqui no texto tá falando disso, que as leis elas precisam ser aplicadas pra mim da mesma forma que pra meu pai, pra minha mãe, pro meu tio, pra minha galinha, entendeu? Então, isonomia, gente. Tripartição, aqui não tá falando da separação de poderes políticos, gente. Transparência e acesso não tem nada a ver com o texto. Equiparação. Igualdade de gênero. Na Grécia Antiga, igualdade de gênero? Não, nem inventem. Então, questão 12. A clonagem humana é importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a... Eu não precisaria nem ler o texto, não vou nem ler. Porque se é bioética, é a ética da biologia. Biologia é o estudo do conhecimento da vida, o estudo da vida. Então, vamos lá. Refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida
e os valores éticos do homem. Alguma dúvida que é essa a alternativa correta? Sempre que for A, você dá uma revisada pra ver. Nesse caso, é sim, gente. A questão A, a alternativa A, é a correta. Questão 13. Quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França, bastaria ir da França num minuto para assistir ao pôr do sol, o Pequeno Príncipe. A diferença espacial citada é causada por qual característica física da Terra? Por que em um lugar é meio-dia e aqui no Brasil, lá na China é meio-dia? Aqui é meia-noite, alguma coisa assim, não sei se é o certo. Mas por que isso acontece? A Terra, ela roda, ela dá um girinho ali. E existem dois giros. Um no seu próprio eixo, então ela faz isso aqui, ela fica rodando assim no seu próprio eixo. E um que dá ao redor do Sol, uma volta completa ao redor do Sol. Todos os dias ela tá girando assim. E esse ao redor do seu próprio eixo, em torno do seu próprio eixo, é o que nos faz ter noite e dia, correto? Noite e dia. E o que é, então, é o de translação. É quando ele gira ao redor do Sol, e aí 365 dias do ano, e as estações do ano. Então, às vezes, ele tá mais próximo do Sol, mais distante do Sol, estações do ano. Então, se aqui tá falando de horário, a gente sabe que tá falando do movimento de rotação da Terra, que é quando ele gira no seu próprio eixo e faz com que a gente tenha dia e noite. Então, vamos lá, movimento em torno do seu próprio eixo? Sim, que é o movimento de rotação. E é graças a isso que a gente tem dia aqui e noite lá. Questão 14. Tá falando de Habermas. O que Habermas defendia? E aqui tá falando de validez de uma norma, de uma lei, por exemplo. Quando que para Habermas uma lei é boa? Quando há consenso em todas as pessoas. Eu acho particularmente meio utópico. Por quê? Ele quer que uma lei seja só válida quando se passa por todos e todos deem uma validez. Tipo, não, apoio essa lei, apoio. Mas aí vai ter sempre alguém que vai contrariar, então nunca vai ter leis, né? Mas enfim, é o pensamento de Habermas e eu sou só uma aluna, né? Aqui tentando passar no Enem. Então, vamos lá, Habermas. Uma norma só deve pretender validez quando os que possam ser concernidos por ela cheguem enquanto participantes de um discurso prático de acordo quanto à validade dessa norma. Ou seja, uma razão comunicativa, porque tem que ser comunicado uma norma, então comunicação é razão comunicativa que requer um consenso. Sim, que requer um consenso para Habermas que uma lei, uma norma, ela seja válida. Questão 14, ok. Entre o século XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Como que os católicos conseguiam catequizar os indígenas? Como? Por libras? Como é que é? Não é por libras, é por mímica? Não. Eles tinham que manter uma fala ali com eles. Como é que eles conseguiam falar com os indígenas, né? Então, comunicação geral baseada pelo tupi. Porque senão não tinha como eles falarem ali, né? Junto com o pessoal. E vale lembrar que aqui nesse tempo, uma coisa era bem importante pra época, o padroado. O padroado, ele era uma junção do Estado com a religião. Então, era uma política e religião juntas, tá? Gente, vai pra parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, parte 2 resolvendo as questões de humanas do Enem 2014, tá?